Depois de uma década, sim, eu pude, enfim, assistir o filme que eu mais esperei, o filme mais aguardado por mim, sim, pelo Rodrigo, pelo Rodrigo, Pânico 4, a terceira sequência da série Pânico. Mais uma vez o diretor Wes Craven, depois do Pífio, um dos piores filmes que eu já assisti, que me deu medo, não pelo filme, mas por esperar que ele logo depois fosse lançar Pânico 4, a sétima vítima, ou a sétima alma, o filme anterior do Wes Craven, deve ser assim que pronuncia o nome dele, é um dos piores filmes que eu já vi na vida, a sétima alma. É horrível, é horrendo, é podre, tem um mote mais vagabundo possível, tem os atores mais ridículos, é muito ruim, os diálogos são péssimos. Eu não entendo porque esse filme foi lançado nos cinemas, deveria ter sido expurgado diretamente para o VHS, sim, para o VHS, porque nem o DVD merece o VHS. Quem é que tem VHS? Eu assisti o primeiro Pânico em VHS, foi em 98, numa locadora que tinha perto da minha casa. Eu fui assistir alguma coisa no final de semana, o dinheiro do meu trabalho, eu já trabalhava, apesar de ser adolescente. Fui, loquei, não esperava nada e ele marcou a minha vida. Sinceramente, Pânico mudou a minha visão sobre cinema. Por quê? Pois foi a primeira vez que eu percebi nitidamente, como um espectador e fã de cinema, que o cinema não precisava ser, os filmes não precisavam ser só um gênero, o suspense, o terror, a comédia, o humor negro, elas poderiam se misturar e virar um filme muito bem realizado, que para mim o Pânico 1 é muito bem realizado. Até hoje eu assisto, revi essa semana a trilogia novamente e gosto muito do Pânico 1, mas o melhor, o mais o que consegue colocar os personagens, elevar os personagens, ter as melhores sequências, conduzir de uma maneira melhor a história, com mais tranquilidade, é o Pânico 2, também escrito pelo roteirista Kevin Williamson, do filme Prova Final, que eu gosto, aquele filme dirigido pelo Robert Rodrigues, que fez o seriado Dawson's Creek, que também eu gostava de Dawson's Creek, depois dos últimos anos, acho que durou 4 anos, se eu não me engano, Dawson's Creek, mas a primeira e a segunda temporada foram muito boas. Acho que foi 4 anos do Dawson's Creek, não lembro. Mas eu sei que eu gostava bastante dos primeiros episódios, das primeiras temporadas, eu gostava bastante. E era escrito e produzido por Kevin Williamson, que ficou conhecido e depois foi produzir e escrever, produzir não, Pânico. Apesar dele ser produtor do Pânico 4, ele teve uma rixa com o estúdio e ele não divulga o filme, ele não dá entrevista sobre Pânico 4, que mais uma vez provavelmente mexeram no roteiro, na ideia dele. Eu queria ver um roteiro fechado e uma ideia de Pânico, do Pânico como foi o primeiro, só do Kevin Williamson. Eu queria ver o que ele ia conduzir, como seria a maneira dele conduzir a história. Ele ficou mais uma vez bravo, como ele ficou no terceiro filme, que ele saiu, ele ia escrever o terceiro filme também, e foi escrito por Ehren Kruger. Eu acho que é isso, que recentemente escreveu Transformers 2, sim, ele escreveu a porcaria do Transformers 2. Ele escreveu O Chamado, ele escreveu A Chave Mestra, ele escreveu filmes ruins, apesar de eu gostar do Chamado, mas ele escreveu um filme muito bom que jogou ele em Hollywood, O Suspeito da Rua Wellington. É um filme que eu gosto bastante, com Tim Robbins e Jeff Bridges. É um filme que vale a pena conferir se você não conhece. É um belo filme de suspense, policial. É um filme muito bem conduzido e foi esse filme que chamou a atenção. Por isso que Ehren Kruger, um filme de suspense ou outro, ele está sempre presente. E mais uma vez dizem que ele mexeu no roteiro, ele foi chamado pelo estúdio, porque o estúdio não estava muito satisfeito com o final, com alguns momentos de Pânico 4, mas não, nem por isso o filme ficou estranho. O filme principalmente peca no ato final, pois o filme é muito bem conduzido desde o início. A cena inicial que apresenta os créditos de Pânico 3, se você já é familiarizado com o que acontece antes dos créditos de Pânico, Scream, e aparece lá o número do filme, a sequência, etc. São sempre belos créditos não, sempre belas sequências iniciais, principalmente as conduzidas pelo Kevin Williamson. Pânico 1 tem uma bela sequência inicial, eu estava revendo, ele vai construindo gradativamente, ele vai construindo com atenção, diálogos, e de repente ele pega o espectador, você já está dentro do universo de Pânico, com aquelas questões de qual filme você gosta, qual filme é esse de terror, qual é o seu filme preferido de terror e etc. Pessoas perguntas
trivias dele de cinema de suspense, de terror. No Pânico 2 ele já eleva isso para a linguagem metalinguística, digamos assim, e se passa dentro de um cinema. No Pânico 3 eles matam um personagem que para mim era importante, que era o Cotton, mas é uma maneira tanto vagabunda de terem conduzido a sequência inicial, que é muito importante para o filme. Mas no Pânico 4 ele realmente traz tudo que aconteceu nessa década sem Pânico, mas ao mesmo tempo foi influenciado. O Pânico ainda continua influenciando, seja na comédia, em Todo Mundo em Pânico, seja nos derivados de Pânico, com esse humor negro misturado com terror, suspense, etc. Que Pânico trouxe isso de volta lá em 96. Ele consegue em 3, 4 cenas, em 10 minutos, brincar com tudo isso que já foi lançado pelos derivados de Pânico e joga a história para frente. Mais uma vez os personagens amadureceram, como no Pânico 2, ele conseguiu amadurecer os personagens. O problema do Pânico 3 foi ter novamente infantilizado os personagens, já que no segundo eles já estavam bem mais maduros, os sobreviventes, digamos assim. No Pânico 4 ele consegue dar mais um amadurecimento para os personagens sobreviventes, consegue ter os personagens periféricos que vão se envolver nessa história nova. É um bom filme, é um bom divertimento. Eu fiquei triste simplesmente pelo embate final, que deveria ser melhor aproveitado, porque pelo caminhar do filme ele seria muito mais ousado, eu acho. Kevin Williamson sabia o que estava fazendo, infelizmente deve ter tido interferência do estúdio, mas nem por isso o filme é ruim. Vale o ingresso, vale a conferida. Pânico 4, vale mais uma vez, a mesma equipe, os mesmos atores, e é difícil você encontrar um filme de suspense, de terror, que tenha tido uma trilogia e depois de 10 anos os atores voltam, mas voltem com importância, não simplesmente por uma participação, voltem com importância na trama, voltam sendo ainda os principais, e eu acho que é por isso que o Pânico continuou cativando o público, se tornando o público interessado numa sequência. Eu sou muito fã de Pânico, espero que um dia lance a trilogia e esse novo Pânico numa caixa. Infelizmente o primeiro DVD até hoje não foi lançado por questão de distribuidora, só existe o 2 e o 3, e eu vou rever Pânico. Vai ser um filme que eu vou ter o prazer de rever Pânico. E eu adorei as mortes, adorei os diálogos. E vale a pena conferir, já falei demais. Pânico 4 nos cinemas. Eu espero que não tenha um Pânico 5, pois a história, mais uma vez, já foi esticada demais. Esse filme é bom para relembrar, um tom nostálgico, mas chega de Pânico. Vamos criar outros filmes, vamos ter novas ideias, vamos mudar um pouco. É bom para lembrar, mas chega. Mas Pânico é bom, vale a pena assistir o 4 nos cinemas. É isso.